Pronto, gravando. Então, vamos lá. Abrir a janela. Pessoal, o que seria o aprazamento dos medicamentos? Aprazamento... Estão me ouvindo? Estão, né? Estão vendo aqui? Sim. Volta aí. Pronto. Isso é uma prescrição, tá? E a prescrição, ela vem como? A prescrição, ela vem com tudo que deve ser feito e os horários. A prescrição, ela tem que ser bem detalhada. Essa prescrição, ela tá errada por uma seguinte questão. Alguém tá entrando. Voltar aqui, gente. Essa prescrição, ela é conjunta, né? Deveria ter os espaços, não só da prescrição médica, como também aos cuidados de enfermagem. Médico, ele não prescreve cuidado de enfermagem, não se deve prescrever cuidado de enfermagem. Aí ele bota aqui, a omeprazol, tá? O enfermeiro vai botar, administrar omeprazol 200 miligramas tantas e tantas horas. Isso, o fato de botar administrar, isso já é um cuidado de enfermagem. Isso é a enfermagem que diz que deve fazer. Instalar um colchão piramidal ou colchão caixa de ovo. Não é médico, não cabe ao médico dizer quem deve instalar o colchão piramidal ou não. Somos nós, isso é cuidado de enfermagem. Banho no leito, somos nós. Então, aqui, essa prescrição, faltou a questão dos detalhes dos cuidados de enfermagem. Contudo, eu foquei só em aspectos voltados para o médico, porque, geralmente, nos setores de saúde, quem prescreve? Médico. O enfermeiro pode prescrever? Óbvio, a partir de protocolos, né? Se o município adota os protocolos do Ministério da Saúde, o enfermeiro na unidade básica prescreve. Se o hospital XYZ, qualquer hospital, também decide criar protocolo ou decide adotar os protocolos do Ministério da Saúde de prescrição, o enfermeiro ele pode prescrever também. Então, a gente tem que estar atento, porque o ato médico é justamente para tudo deixar restrito ao médico, mas ele não é só ele que tem habilidade, né, para fazer para prescrição. Nós também temos. A diferença é que existe o quê? Um corporativismo e um fortalecimento político da classe médica. Contudo, a gente já tem rompido com isso há muitos anos. Mas o que é que nós temos que fazer e estar atentos na prescrição? Porque enfermeiro também não vai ser só para prescrever medicamento, isso é óbvio, né? A gente prescreve cuidado. E a administração de medicamentos estão dentro dos cuidados. Então, a gente tem que estar atento a isso também. E aí, o que acontece na prescrição? O médico, quando ele prescreve, ele não delimita a hora. O fato da gente delimitar a hora, perceber as possíveis interações, saber que medicamento é melhor em X horas e medicamento é melhor em Y horas, isso somos nós, tá? Por isso que a gente tem que estar atento e entender de farmacologia, entender de cálculo, administração de medicamentos, entender em formas de administrar o medicamento. Por quê? Porque somos nós que aprazamos, né? Poderíamos prescrever, mas nós aprazamos. Ou seja, o momento de aprazar é o momento de determinar o cuidado de enfermagem. Aí entra, estão me vendo? Estão, né? Aí entra o X da questão também, que eu gosto bastante de falar. Você vai aprazar, o médico prescreve. Quem administra? O técnico. O técnico, ele está sob supervisão do enfermeiro, não é do médico, tá? Então, técnico brigou com o enfermeiro, técnico não quer fazer a prescrição porque ele não confia no enfermeiro, tá? Se o enfermeiro, ele sabe do que está fazendo... Se o enfermeiro ele sabe do que está fazendo, o que acontece?
e o técnico não faz a prescrição aprazada pelo enfermeiro, se o enfermeiro ele não registra, o que acontece? A gente responde solidariamente pelo técnico em caso de alguma questão de erro. O fato de você aprazar é garantir a segurança do paciente também. Isso é algo óbvio, mas que a gente passa despercebido muitas e muitas vezes. É uma equipe, gente. Nós não somos auxiliar de ninguém, né? Nós não ajudamos ninguém. Nós temos o nosso trabalho, é uma equipe multiprofissional. A única lei que está sob supervisão e que nos auxilia é o técnico de enfermagem. A gente não auxilia ninguém, tá? É uma equipe em que cada um faz seu trabalho, claro, um trabalho organizado, cada um sabendo do seu, mas com um bem maior, que é cuidar do paciente. E o técnico está sob nossa supervisão. Por isso que é importante a gente supervisionar o preparo do medicamento por parte do técnico, estar atento. É difícil porque a gente sabe da demanda e da sobrecarga de trabalho, mas é algo extremamente importante estarmos atentos, principalmente os técnicos mais novos. Se a gente não se atenta, esse técnico erra e alguém quiser processar, e pode processar bonito a gente, e a gente vai responder e não tem que achar ruim porque não fizemos nossa parte. O fato da gente, no hospital em si, não administrar de fato, né, o medicamento, mas a gente é responsável por tudo, porque o médico, ele prescreve. A gente vai observar essa prescrição e fazer a solicitação do medicamento. Então, a partir do momento que a gente solicita os medicamentos prescritos para 24 horas, esse medicamento, essa receita vai para a farmácia central dispensa os medicamentos, você tem que conferir todos os medicamentos, se está de acordo o prontuário e a prescrição do paciente. Então, se você passa despercebido sobre essas questões, a possibilidade de erro é maior. Depois que você confere, agora você vai prescrever, você vai aprazar. E o fato da gente aprazar não é simplesmente chegar e colocar a hora que a gente quer. Não. E aí agora vem as regrinhas para a gente. Eu vou deixar esse modelo aqui, mandar para vocês também, para vocês terem noção. O que nós temos que estar atentos na prescrição e no aprazamento? A todos os medicamentos prescritos. As interações medicamentosas. Pablo, é difícil decorar? Sim, a gente não decora as interações, mas o Google tá aí, os hospitais têm o AME. Ei, minha porta vai bater, espera aí. Aí, ó, bateu, gente. deixa eu só fechar aqui. Retornei, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Então, não só das interações, tá certo? Mas, principalmente, entender o horário a ser prescrito, entender das reações de hipersensibilidade que podem acontecer. Então, é uma função muito, muito grande prescrever medicamento. Aí a gente vê muito nos hospitais as pessoas, alguns enfermeiros, repetirem a prescrição do dia anterior. E o fato de ter uma prescrição para cada 24 horas é se atentar se houve mudança na prescrição, se manteve, mas se houve alteração na dosagem, posologia, e ir revendo, tá certo? Porque, caso contrário, a gente vê paciente com reações o tempo todo e muitas vezes a gente não se atenta. Ah, mas eu prescrevi corretamente, mas não se atentou às interações, não se atentou que houve mudança de dosagem. E, às vezes, a gente sabe que a dose máxima vai depender do organismo de cada um. A dose máxima que o organismo de uma criança suporta de medicamento não é a mesma dose máxima que um adulto que tem um peso normal aguenta, tá certo? Às vezes a dose máxima para a criança é a dose ideal para o adulto. E se a gente ultrapassa essa dose máxima da criança, a gente faz o quê? Uma reação de hipersensibilidade. A gente pode fazer overdose medicamentosa. Então, são questões que a gente deve estar
muito atento. Gente, as dúvidas, para a gente não ficar abrindo o áudio, vocês estão colocando aqui na caixinha, que aí eu vou lendo, viu? É bem melhor. Continuando. Então, aqui nós temos um exemplo de prescrição. O que acontece? Como a prescrição ela vale 24 horas, e isso a gente tem que estar atento, as prescrições, elas vou botar aqui embaixo. As prescrições valem 24 horas, né, dentro do hospital. O que tem que acontecer? Ela começa que horas? Começa geralmente às 8 da manhã. Ela vale a partir das 8 horas da manhã, porque condicionou-se o médico passar nesse período, né? Na verdade, o médico começa a prescrever 8. Tem médico que já vai prescrever 10, 12. Então, assim, as prescrições, elas valem por 24 horas. Ou inicia-se às 8 da manhã, ou às 10 da manhã, ou ao meio-dia. Sempre assim. Eu vou convencionar para vocês fazerem o exemplo, a atividadezinha que eu vou mandar, às 8 da manhã, porque é o que geralmente eu vejo nos hospitais, né? 8 horas da manhã. Então, uma prescrição vale de 8 horas da manhã de um dia até 8 horas da manhã do outro. E aí, o que acontece? Para a gente começar a atrasar a partir das 8, a gente tem que estar atento aqui, ó, a questão da posologia, que envolve o horário. E aí a gente vai colocar os horários aqui. Aí vou dar um exemplo. Tem uma solução fisiológica. Solução fisiológica aqui, geralmente, ela não vai fazer interação. Então, eu posso colocar ela iniciando às 8 da manhã, né? Como ela é de 12 em 12 horas, a gente vai fazer agora, que horas? Às 16 horas, 20 horas. Às 20 horas. Então, eu atrasei. Lembrando que, pela manhã, a gente utiliza o quê? O azul, a caneta azul, que é dia. E vermelho convenciona-se noite. Vermelho convenciona-se noite. Como a nebulização está aqui com um nomezinho si, esse si dá caráter de quê? Que não tem necessidade da gente atrasar. Mas o que vai acontecer? Se houver necessidade, a gente vai orientar o técnico a fazer e coloca a hora. Aí, quando tem um si, independe, não precisa as horas pares. Reparem que a gente está utilizando o quê? Horas pares. Por que não horas ímpares? Porque se eu colocasse 7 da manhã ou 19 horas, a gente está no horário de troca de plantão. Então, se ficar sempre na hora ímpar, vai sempre cair no horário de troca de plantão. Então, a gente foge desses horários de troca de plantão, que é mais tumultuado, e ninguém vai parar para, quando está trocando plantão, para estar administrando medicamento. Só em caso de parada, mas isso é uma emergência, tá? Nota que nessa prescrição, nós temos aqui uma metilprednisolona, que é um corticoide, um glicocorticoide. Ciprofloxacino. O ciprofloxacino é um antibiótico, tá? O omeprazol, que é um protetor gástrico. A dipirona, que é um analgésico, um AINE. E a liquemine. A liquemine nada mais é do que um anticoagulante, tá? E aí nós temos esses medicamentos. Eu vou simplesmente pegar aqui e colocar 8 horas da manhã em todos? Não. Eu vou tentar distribuir ao longo do meu dia, para poder não encharcar o paciente, não sobrecarregar o fígado e os rins do paciente, e principalmente não fazer interação medicamentosa. Se eu sei que a metilprednisolona é um corticoide, ele pode ter interação com ciprofloxacino e com liquemine, eu não vou prescrever esses 3 medicamentos juntos, né? Eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar colocá-los ao longo do meu dia. Veja, a metilprednisolona é uma vez ao dia, o ciprofloxacino de 8 em 8 horas e a liquemine de 12 em 12 horas. Como eu posso estar administrando? Muito simples. Aí eu vou colocar aqui. Vou primeiro pegar a ciprofloxacino, porque, como é de 8 a 8 horas, eu vou administrá-lo 3 vezes ao dia. Então, como eles são mais vezes administradas ao longo do dia, eu prefiro colocar ele, que aí eu vejo os horários que ele vai estar e tento fugir na hora de administrar metil e a liquemine. Então, vamos lá. A ciprofloxacino, boto 8 da manhã também.
8 e 8, às 16 horas. 16 e 8, às 24 horas. O computador tá travando. 24 horas. E aí, claro, né? Azulzinho e vermelho. Claro que isso aqui a gente estaria fazendo na mão com a caneta, né, pessoal? Mas a gente tem que adaptar. Aí agora vamos para prednisolona e para liquemine. Eu tenho aqui dois horários muito bons para serem administrados. Eu tenho às 10 da manhã, às 12, às 12 e às 14, né? Às 14 horas, que nada mais são. Às 14 horas, que nada mais são do que as 2 horas da tarde. Vou mudar aqui só para poder também. Pessoal, tá entendendo ou não? Coloca aí, por favor, na caixinha. Sim. Ok, vamos continuar. E aí, pronto. Coloquei a ciprofloxacino e agora eu vou olhar. Olha, eu tenho a metilprednisolona uma vez ao dia e a liquemine de 2 em 2 horas. Eu posso colocar a liquemine aqui, ó, às 10 da manhã. Dez da manhã e às 22 horas. Olha que não está tendo interação entre os medicamentos. Vermelhinho e azul também. Pronto. E aí sobrou a metilprednisolona, uma vez ao dia. Como é uma vez ao dia, eu boto aqui o quê? 12 ou 14 horas. Melhor botar o quê? Às 12 horas. Doze horas. A dipirona eu vou colocar aqui? Não, não vou colocar aqui. Por que eu não vou botar a dipirona aqui? Porque é se dor ou febre, né? Ou de 12 em 12 horas. Se eu seguir ela com 12 em 12 horas, eu posso colocar ela a qualquer hora aqui. Eu posso colocar ela às 10. Às 10 não, posso colocar às 12 e às 24, ou às 8 e às 20 horas. Enfim, não vai ter interação com a ciprofloxacino. E nem o omeprazol. O omeprazol, principalmente, o omeprazol protetor gástrico é 2 vezes ao dia, sempre pela manhã e pela noite, geralmente, ou antes das refeições. Mas, nesse caso, de 12 em 12 horas. Então, eu posso colocar às 8 da manhã, e às 20 horas também. E ela vai ser sempre antes o quê? Antes dos antibióticos, né? Principalmente porque a gente sabe das reações que os antibióticos eles fazem na mucosa gástrica. A dipirona eu posso colocar sim ou não, depende. Não vai ter interferência se dou. Sinais vitais de 4 em 4 horas, aí eu coloco 8, 12, 16, 20. Deixa eu inserir aqui mais colunas. Pronto. 20, 24, 25.
sei, estou entendendo esse computador. 24 e por aí vai. Eu vou sempre colocando. Vai, deixa eu ver aqui, um minuto. Shelidan, se o meu plantão é de 12 horas, vamos ter que prescrever na sua prova. Ah, com certeza, porque a prescrição vale por 24 horas, Shelidan. Você não faz uma prescrição de 12 horas. 12 horas é seu horário de trabalho. E quem faz a prescrição geralmente é a enfermeira do dia, tá? Se o médico ele tem o costume de passar de dia, quem faz a prescrição é a enfermeira do dia. Você vai fazer a prescrição, ela vai valer para até o outro dia. Até de hoje, se você prescreveu às 8 da manhã, até 8 da manhã do outro dia. Entendeu, gente? Aqui em casa tem um galo que eu não tô aguentando. Entendeu, pessoal? Bota do ladinho aí, sim ou não. Sim, sim, sim. Tem galo, tem que papagaio que eu não aguento. Vai fazer pirão com o galo. Torcer o pescoço dele e fazer um pirão vai ser o jeito. Vamos voltar aqui. Ótimo, vocês entenderam. Continuando. Divirto, Joyce. Bora continuar. E aí, pronto, gente. A prescrição é assim que funciona. O segredo é esse. Aí, como a gente não sabe, quando eu der a prescrição em forma de atividade para vocês, que eu vou postar no Moodle, vocês estejam atentos, porque eu não quero apenas a prescrição pronta. Como vai ser a atividade? Você vai. Ah, quem está chegando agora? Ah, Stephanie. Bora voltar. Então, sim. Vocês vão me justificar. Eu vou fazer a atividade, vocês vão justificar essa prescrição. Como é que justifica essa prescrição, Pablo? Para cada ponto prescrito, você vai me dizer para que trata, para que é indicado, né? Ou a solução, o medicamento. E por que está prescrevendo nesse horário? Por que da interação com tal coisa? Ou porque da reação de hipersensibilidade? Nesse caso aqui, eu falei para vocês, eu não escrevi, mas eu fui falando o que o porquê eu estava prescrevendo em cada horário. Por que eu prescrevi a ciprofloxacino nesses horários? Por que eu não prescrevi junto de metilprednisolona? E por que eu não escrevi junto de liquemine, por exemplo? Conta das interações. Então, eu quero que quando vocês forem fazer essa atividade, vocês, além de prescrever, vocês vão, cada pontinho desse, justificar o porquê do horário da prescrição. Igual eu falei aqui para vocês. Ok? A atividade é dessa forma. Vou deixar salvo aqui para poder postar igual. Para poder postar como modelo. Ok, gente? Creio que sim. Você canta mais, eu chego a entrar na placa. Estão vendo o slide, pessoal? Já mudei para o slide aqui, se estiverem vendo. Ah, ótimo. Vamos continuar. Entendido prescrição de medicamento e os detalhezinhos, vamos agora falar do nosso último assunto, que é cálculo em pediatria e neonatologia, tá? Cálculo em pediatria e neonatologia, ele envolve desde duas questões. A primeira delas é saber se a dosagem prescrita está correta, e aí nós temos três fórmulas, né, que leva a gente a entender, né, se a dosagem prescrita está adequada pelo médico. E, além disso, professor, a gente não está vendo o slide. Deixa eu voltar. Parar a apresentação e voltar de novo. Calma aí.
Estão vendo agora, gente? Diz um só aí no... Pois é. Agora apareceu. Pronto, vamos lá. E aí, o que que acontece? A gente tem que estar atento a duas questões, né? Ao processo de diluição. Não sei se vocês lembram do cálculo de penicilina que eu passei para vocês. Existiam cálculos que vocês tinham que fazer 3 vezes, porque diluía e reconstituía e diluía várias vezes. Por quê? Por conta da dosagem. A dosagem para a criança, a gente vai rediluindo e deixando menos concentrado o medicamento, para que a gente não tenha nenhuma reação na criança. Mas aqui, nesse caso dessa aula, a gente vai estar falando se as dosagens, qual a dosagem a gente vai calcular para achar a dosagem ideal. Não a diluição, tá? Por quê? Existem 3 formas da gente achar... deixa eu passar aqui, aí eu volto. Existem 3 formas da gente achar a dose ideal para a criança, né? Ou seja, a dose prescrita, DP. DP é dose prescrita. A dose a ser prescrita é a dose ideal para cada criança. Essa dose prescrita, geralmente o povo acha que é só o peso. Multiplica pelo peso. Gotas por peso. Às vezes não é assim. Às vezes não, na maioria das vezes não é assim. Você não usa só o peso corporal, mas existem fórmulas em que você usa tanto a idade da criança em meses, quanto a idade da criança em anos, tá? Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Por quê? Porque essa é a dose ideal, a dose a ser prescrita para a criança. Mas a gente sabe que o cálculo em pediatria e neonatologia, ele é muito sensível porque a criança, desde o recém-nascido até a fase, né, de pré-adolescente, nós temos o quê? Nós temos o corpo da criança em modificação. Ela está no processo de crescimento e desenvolvimento. E, principalmente, a superfície corporal, ela não é semelhante à do adulto. Ela é muito menor. Tanto a massa corpórea quanto a superfície corporal. A massa corpórea, claro, tem a ver com peso, né? Com o seu percentual de gordura, com o seu peso. E a superfície corporal é a relação altura-peso. É a relação altura, peso e massa, né? A sua massa distribuída. O que é que isso quer dizer? A criança, ela pode ser um pouco maior, mas ser magrinha, e além disso, ela não tem uma massa corporal ideal. E por que isso? Porque isso influencia em quê? Isso influencia tanto na dosagem a ser administrada, ser prescrita e administrada, quanto no local administrado. Se a gente tem uma criança, né? Vamos pegar uma criança de 5 anos, grandinha, mais fortinha, né? Que tem uma massa corporal adequada para a idade, com certeza ela vai ter a dosagem dela já vai ser um pouquinho diferente de uma criança mais magrinha. E o local a ser administrado também, né? Lógico que a gente sabe que o local administrado nas crianças é o vaso lateral da coxa, né? Recém-nascido, e à medida que ela vai crescendo, a gente passa para onde? Para o glúteo, né? Para o dorso glúteo. A gente evita o deltoide. Por enquanto, ok, né, gente? Vai botando os ok sempre que eu parar e falar, ok, gente, bota aí que eu vou saber. Voltando. Então, vamos lá. Então, a medicação em pediatria é isso que a gente tem que levar, e principalmente sobre toda a questão do ciclo vital, do crescimento e desenvolvimento. Claro que o medicamento, ele não vai mudar. É o mesmo medicamento para qualquer idade, para paciente de qualquer idade. É como eu falo para vocês, o que muda é a dosagem. Lembra que eu falei para vocês? Existe a dose máxima, dose mínima, dose prescrita e dose máxima. Eu gosto de dar o exemplo da dipirona, tá? Que é muito mais fácil. Uma pessoa adulta, qual a dose que geralmente os médicos prescrevem quando a pessoa vai para o hospital com crise de enxaqueca? 1 grama de dipirona. Mas essa é a dose máxima que um adulto aguenta? Claro que não. É 1,5 grama a 2 gramas, a depender do quê? Do peso corporal desse adulto.
E o que significa essa dose máxima? Significa que se eu passar dessa dose que o corpo aguenta, que é de 1,5 gramas, se for uma pessoa mais magra, ou 2 gramas, uma pessoa mais forte, a pessoa ela pode fazer o quê? Uma overdose medicamentosa e uma reação de hipersensibilidade. Por isso, essa dose máxima é um índice de segurança técnico que a gente tem para quê? Para não ultrapassar o que a dose que seria tóxica, para a gente não chegar na dose tóxica, né? Naquela quantidade de medicamento que é tóxico para o organismo da pessoa. É igual para uma criança. A criança tem sua dose máxima? Tem. Vamos dar um exemplo. Ah, tá. A dose geralmente prescrita para uma criança são 200 gramas de dipirona. Então, qual seria a dose máxima? A depender, se for uma criança de 2 anos, vamos dizer que são 700 gramas. Pronto. Se eu passar de 700 gramas de dipirona 700 gramas não, 700 miligramas, desculpa. São 200 miligramas para uma criança. 200 miligramas, que é geralmente a dose prescrita. E aí, essa criança aguenta qual a dose máxima? 700 miligramas. E o que significa isso? Significa que, se eu passar das 700 miligramas, eu estou correndo um risco muito grande de torná-la tóxica para o organismo dessa criança. Então, dose máxima é o quê? É a dose que serve como dose limite, que serve como índice de segurança para não fazermos overdose medicamentosa. E nesse caso, em pediatria, a gente deve seguir muito mais à risca, claro que no adulto também, mas na criança mais ainda, porque qualquer dosezinha a mais, 1 miligrama, 5 miligramas, 10 miligramas, que para um adulto, às vezes, não é muita coisa, para uma criança é muita coisa também. Tá ok, tá ok, tá ok, pronto. Então, como eu disse, as crianças querem cuidados especiais. Os lactentes, né, que são as crianças que estão amamentando, e as crianças em fase pré-escolar, escolar e pré-adolescentes, requerem modificações quanto às técnicas, por sua diferença. Quanto às técnicas de quê? De prescrição e administração de medicamento, tanto em decorrência da anatomia, quanto das características fisiológicas dela, né? Então, na criança, os medicamentos, eles respondem mais rápido. Por que responde mais rápido? O metabolismo é mais rápido. Logo, a degradação do princípio ativo, né? A biotransformação do princípio ativo e a absorção é muito mais rápida do que o adulto por conta do metabolismo, né? E, além disso, nós temos o quê? Fatores que podem interferir: idade, peso, área corporal, a fórmula do medicamento e a via de administração também. E aqui nós temos só algumas nomenclaturas, né, para a gente caracterizar toda a criança. O neonato, ele vai do nascimento até 28 dias de vida. Lactente é aquela criança que vai dos 28 dias até 1 ano, né, que é a fase de amamentação. A criança é de 1 a 3 anos. Aí a gente fala criança pré-escolar, né? Isso vai depender muito dessa nomenclatura, vai variar muito de autor, tá? Aí às vezes fala criança em idade pré-escolar, é de 3 a 6 anos. E aqui eu esqueci, deixa eu até botar aqui, é o infante, tá? Eu já mando certinho para vocês. Sumiu ou estão vendo, pessoal? Estão vendo? Bota aí. Sumiu, tá. Vou tirar e botar de novo. Pronto. Apareceu, gente? Pronto. Isso. Vamos continuar. E aí, a criança pré-escolar de 3 a 6 anos, essa fase escolar, eles colocam escolar de 6 a 10 e 10 a 12 pré-adolescentes. Só que aí alguns autores,
eles usaram a nomenclatura e juntaram o escolar, tanto pré-adolescente quanto as crianças de escola, né? E adolescente 12 a 18. E os fatores importantes no cálculo em pediatria e neonatologia que a gente deve estar atento. Tanto as variações de peso, como eu falei, de idade, faixa etária, superfície corporal, porque isso vai envolver o quê? A capacidade de absorção do medicamento, a biotransformação, que é a metabolização do medicamento e princípio ativo no fígado, e a excreção. Lembrando que todos os neonatos e os lactentes, eles são os mais vulneráveis aos efeitos colaterais dos medicamentos, né? Isso por quê? Por conta da imaturidade física e fisiológica, tá? Então, por isso que a dosagem ela é extremamente controlada. Ela é dosagem, a gente trabalha em dosagens mínimas, tá? Ou dosagens ideais, que eu vou mostrar para vocês. E aí, o que acontece? A gente tem que levar em conta duas questões. O sistema renal e o sistema gastrointestinal. Por que o sistema renal? Porque o sistema renal é responsável pelo quê? Pela eliminação, né, e excreção. Na criança, ele é imaturo, no lactente, tem uma capacidade reduzida de concentrar a urina. Então, ele vai eliminando mesmo, porque tem um fluxo sanguíneo, né, que tem uma resistência elevada, e com isso a perfusão dele é diminuída, né? E aí a gente tem um fator de filtração, de reabsorção, a nível de glomérulos e túbulos renais incompletos. Por isso que ele não concentra tanto. Então, a gente tem um processo de eliminação muito mais rápido, tá? Do medicamento. E o fígado também é imaturo. E aí, por que o fígado é imaturo? Claro, é uma criança e ainda está em adaptação corporal. E aí, o que acontece? Também tem dificuldade de metabolizar os medicamentos, né? Até cerca de 1 ano. Então, por exemplo, às vezes a motilidade no trânsito gastrointestinal, ele pode interferir também, né? Na metabolização dos medicamentos. Então, a gente tem que estar atento a isso. Tanto na metabolização, que vai ser comprometida, porque o fígado está imaturo, e quanto na eliminação, porque o sistema renal também está incompleto, o desenvolvimento está incompleto dos glomérulos e túbulos renais. Só para nível de conhecimento mesmo, sobre a área de superfície corporal. Se a gente pegar um lactente de 2 meses, ele vai ter o corpo 2,5 vezes menor que o de um adulto. E uma criança de 1 a 3 anos são 2 vezes menor que o de um adulto. Então, note que a superfície corporal do adulto é muito, muito, muito maior do que a de um lactente e de uma criança de 1 a 3 anos, por exemplo. Só quando a criança chega por volta dos 12 anos é que já vai ter uma área de superfície corporal e um peso quase que semelhante ao do adulto. E para calcular, aqui eu estou mostrando as 3 regrinhas, e aí eu vou mostrar um exemplo aqui no Word para cada um de vocês. São 3 regras básicas para a gente achar a dose ideal ou a dose prescrita. Pablo, mas o médico já me dá a dose. Sim, o médico te dá a dose. Se o médico não dá a dose, por acaso esquecer, tem que administrar tal medicamento nessa criança em uma emergência, por exemplo, né? De onde vem essa dose prescrita? É só da relação do peso? Não mesmo, tá? São 3 fórmulas, então eu digo que são fáceis os cálculos, porque é só decorar a fórmula, tá? É a regra de Clark, regra de Low e regra de Young. O que é a regra de Clark? A regra de Clark, ela é uma regra para cálculo de dosagem prescrita em pediatria, quando leva-se em conta apenas o peso corporal. E aí a gente leva em conta o quê? O peso corporal de um adulto, tá? Ou de um adulto não, o peso corporal de até 30 quilos. Então, a gente vai pegar uma criança e vai verificar. Uma criança vai olhar, né? Se é uma criança muito mais cheinha, a gente vai olhar. Ela tem quantos quilos? 28 quilos, 25 quilos, 23 quilos, enfim. Se a gente for levar em conta o peso corporal, a gente vai usar a regra de Clark, né? Que é o quê? A dose prescrita, PP, vai ser igual a dose adulta vezes o peso, dividido por 70. Nesse caso, a gente tem geralmente essa dose adulta, é a dose que
500 miligramas, 1 grama, tem essa dose ideal, geralmente no rótulo, tá? Ou na bula. Mas, em tratando dos nossos cálculos e das questões que eu peço, eu já dou tudo na questão, tá? Então, é dose adulta vezes peso dividido por 70 quilos, que é o peso médio de um adulto. Regra de Low é para crianças, para lactentes e neonatos, né? Ou seja, crianças menores de 1 ano de idade. Aí a gente vai usar o quê? A regra de Low, que a dose prescrita vai ser igual a idade da criança em meses, vezes dose adulta, dividido por 150. Esse 150 é um coeficiente para você conseguir deixar estável a dose prescrita, tá? Outra coisa também que eu tenho para falar para vocês. A fórmula de Young. A fórmula de Young já é para crianças maiores, né? A partir de 1 ano de idade a 12 anos. E aí vai ser como? Dose prescrita é igual à idade da criança em anos, vezes dose adulto, dividido por idade da criança mais 12. 12, esse coeficiente tem a ver com o período de 1 ano, tá? 12 meses, 1 ano. Deixa eu dar uma pausinha aqui, que se vocês... Tá entendendo, pessoal? Deixa eu ver aqui, olhar do ladinho. Sim, 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 sim. Entenderam até agora? Pronto. Tá. Eu vou agora fazer exemplos, tá? Pra gente aqui com vocês. Deixa eu só pegar uma água, porque eu tô morrendo de sede. 1 minuto. Menos de 1 minuto. Voltei, gente. Vamos lá e bora abrir agora os exemplinhos para nós fazermos. Um minutinho. Tá abrindo isso aqui, ô Senhor Jesus. Achei. Tá abrindo, viu, gente? 1 minuto. Tá vendo aí? Bota do ladinho. Tô vendo, pessoal? Deixa eu tirar de novo e botar, então.
Estão vendo, gente? Agora eu acho que estão, né? Pronto, vamos voltar. Então tá. Vamos ver aqui dois exemplos. Tem um mais simples e outro mais complexo também, que a gente vai estar fazendo. A primeira questão é a seguinte. CRG, 7 meses de idade, criança do sexo masculino, deu entrada com a fisionomia demasiada, sendo constatado pelo médico edema generalizado e ascite. O médico prescreveu aldactone. Aldactone é também chamado de espironolactona, gente. Ele funciona como diurético e também ele controla, ele pode funcionar para controle do aumento da pressão arterial, que não tem uma causa, né? Surgiu sem uma causa aparente. E na clínica só tem disponível comprimidos de 50 miligramas. Então, eu já entendo que os comprimidos de 50 miligramas é a dose adulta. Como a enfermeira deve proceder para calcular a dose prescrita adequada para a criança? Aí eu vou olhar minhas 3 fórmulas de Clark, Low e Young. Clark, Low e Young. Nesse caso aqui, é de 7 meses. A gente está vendo que foi dada a idade da criança em meses. É um lactente. Se ele é um lactente, eu vou usar que fórmula? O que vocês acham? Coloca do ladinho aí. Coloca do ladinho aí, gente. A segunda, isso, Joyce. Fórmula de Low. Anilaise saiu. Isso. Isso, Joyce. Larissa também. Vamos voltar. E aí, a fórmula de Low, ela envolve o quê? A idade da criança em meses, vezes dose adulta, dividido por 50. Dose prescrita, né? A dose pediátrica. Idade da criança em meses, vezes dose adulta, dividido por quê? Por 150. E aí agora fica muito mais simples eu estar fazendo o meu cálculo, né? Dose prescrita é igual. Qual a idade da criança em meses? Foi dado? Foi dado. 7, né? Vezes o quê? Vezes, qual a dose do adulto que está aqui? 50 miligramas, dividido por 150. E aí eu vou calcular aqui, estou com minha calculadorinha. 7 vezes 50 vai dar 350, dividido por 150. 350 dividido por 150 vai ser igual a 2,33 miligramas. Pablo, é muito pouco. Claro que é, mas vocês prestem atenção, medicamento forte. Que a dose do adulto vai ser 50 miligramas, é uma dose relativamente menor, né? Só que o medicamento é extremamente forte, tem uma concentração grande, então, óbvio que a gente vai trabalhar com criança em meses, com a área de superfície corporal muito, muito menor que do adulto, então, com a dose prescrita, 2,33 miligramas. Aí vocês vão me perguntar assim... Oi, Joyce, eu botei 15 ou 150? Botei 150, Joyce. Joyce, sim. Ah, tá, 150, é 150. Mas presta atenção, 150 não é a dose do adulto, tá? Olha a fórmula aqui.
150 é o índice de segurança. Dose adulto é DA. Qual é a dose adulta que tem aqui? 50 miligramas. É idade vezes a dose do adulto, que é 50, dividido por 150, que é o índice para o cálculo. Ficou claro? Isso. Você vai usar a fórmula que tem 150 apenas para crianças em meses, né? Para crianças, para neonatos e até crianças com menos de um ano, tá certo? Crianças menores de um ano, você usa a segunda fórmula, que é a fórmula de Low. Ah, sempre vai dar, tem que dar a dose adulta, senão você não tem o indicador. Sempre eu dou. Sempre vai ter lá ou o peso ou a idade mais a dose do adulto. Ok? Porque justamente é para vocês aprenderem de onde vem essa dose pediátrica, que é a que o médico geralmente prescreve. Ela não vem da cabeça do médico, tá? Ele geralmente prescreve fazer cálculo nenhum, porque eu acho que pelo dia a dia ele vai decorando, mas é daqui que vem essa dose, tá? Né? Vocês não vão precisar fazer sempre no dia a dia de vocês, mas é importante vocês saberem. Eu vou pegar essa mesma fórmula não, essa mesma questão, e vou dar uma mudada agora para vocês verem. Olha agora como vai ser. Olha o segundo exemplo. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. CRG, 23 quilos, criança do sexo masculino. Deu entrada no hospital com a fisionomia emaciada, né? Olha a mudança aqui. Ao mesmo caso, só que agora eu trabalhei com outra criança, no, possivelmente com outra criança, estou trabalhando com peso, mas com o mesmo medicamento, 50 miligramas. Se eu estou trabalhando com peso, que fórmula eu devo utilizar, gente? Isso, Joyce, fórmula de Clark. A fórmula de Clark é dose do adulto vezes peso sobre 70. Fórmula de Clark. Dose do adulto vezes peso sobre 70. Dose prescrita ou dose pediátrica. Fórmula de... Já vou continuar. Então vamos lá. Usar a fórmula de Clark. Eu tenho o peso, 23 quilos, eu tenho a dose adulta, né? Que é a dose disponível. Vamos fazer aqui para ficar legal. DP. Ai, meu Deus, eu pensei que alguma coisa. DP é igual. Dose do adulto, 50, vezes o peso da criança, 23, dividido por 70. Claro, se é uma criança de 23 anos, de 23 quilos, é uma criança bem maior que um lactente, né? DP é igual. Vamos multiplicar agora. Vou usar a minha calculadora. 50 vezes 23, 1.150, dividido por 70 quilos. DP é igual 1.150 dividido por 70 vai dar 16,42 gramas. Lógico que o médico ele vai aproximar 16 gramas e meia para 17 ou 16. Geralmente ele bota 16 gramas. Sempre para menos. Medicamento em criança, a aproximação o ideal é sempre para menos.
Ok, gente, por enquanto, sim, né? Agora vamos para uma que eu vou dificultar para vocês. A interpretação. Por quê? Porque as duas primeiras foi só aplicar a fórmula, e aplicar a fórmula é muito fácil, decorou, aplicou. Mas, essa daqui a gente tem dois detalhes. Presta atenção. Lab, 8 anos de idade, criança do sexo feminino, deu entrada no hospital com quadro de diarreia e febre. O médico prescreveu reposição hidroeletrolítica e 20 gotas de dipirona sempre que a temperatura cair. Contudo, não prescreveu de quantas miligramas seria de pirona. Na clínica, só tem disponível frascos de 500 miligramas. Como a enfermeira deve proceder para calcular a dose prescrita? A mesma coisa. A diferença é que é o quê? Que houve um erro nessa prescrição. Como é que o médico prescreve gotas, sendo que 20 gotas corresponde a 500 miligramas? Não sei se vocês estão entendendo. Vocês teriam que, se eu passasse essa questão aqui, vocês teriam que me dizer, porque eu estou perguntando como a enfermeira deveria proceder. Primeiro de tudo, ela deveria perguntar, falar para o médico, né? Ô fulano, se já tem frascos de 500 miligramas, como é que você me passa 20 gotas? 20 gotas corresponde ao quê? 20 gotas corresponde ao quê, gente? As 500 miligramas. Pode colocar o resultado sem aproximação, Lari. Entendeu? Aí vocês teriam que contestar o erro e pedir para ele prescrever novamente. Ou se não tivesse aqui 20 gotas. O médico prescreveu a reposição hidroeletrolítica e disse para administrar, né? Aí você iria contestar e ia botar. E disse, vou botar aqui para vocês verem. Né? Mostrar qual é o erro. Forma de gotas. Pronto, e dispara de. Aí eu já vi qual é o erro, né? Aí eu fui pedir para ele modificar, ele modificou. Claro que eu não vou falar, ó, tá errado. Claro que não. Mas falar, ó, houve um equívoco, né? Porque hoje em dia a gente não pode usar a palavra mentira, chamar a pessoa de mentirosa, porque diz que dá processo, né? Mas é o certo, gente mentirosa, gente mentirosa. Mentiu, mentiu, errou, errou. Né? Não é equívoco, erro é erro sempre. E aí, a gente vai fazer a questão agora. O médico prescreveu reposição hidroeletrolítica e falou para administrar sob a forma de gotas de dipirona sempre que a temperatura subir. Então, vamos fazer de duas formas aqui. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou calcular, né? Vou usar a fórmula de Young. A fórmula de Young é idade da criança em anos vezes dose adulta sobre idade da criança mais 12. Então, vou usar idade da criança vezes dose adulta sobre idade da criança mais 12, né? Essa é a fórmula de Young, que é igual dose prescrita. E eu vou calcular. TP é igual. Idade da criança, 8 vezes a dose do adulto, 500, dividido por idade da criança, 8 mais 12. Eu vou calcular 8 vezes a minha calculadora aqui. 8
vezes 500, 4.000, dividido por 20, não é? Dividido por 20. BP, dose prescrita, vai ser então o quê? 200 miligramas. Pronto. Achei minha dose prescrita. Concluiu? Não, porque ele pediu para administrar em quê? Administrar em gotas. E aí agora eu vou transformar. Aí eu vou ter que estar atento a uma coisa. Ninguém perguntou nada. Vamos lá. Vamos prestar atenção. No rótulo da dipirona gotas, vem dizendo que 500 miligramas corresponde a 20 gotas. 20 gotas, 500 miligramas. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho esse parâmetro, eu vou fazer uma regrinha de 3. Então, se 20 gotas corresponde a 500 miligramas, ô, gente, desculpa. Desliguei aqui rapidinho. Voltando. Desculpa, porque eu tive que desligar aqui o áudio e o coisa rapidinho. Então, 20 gotas corresponde a 500 miligramas. E aí, como é que eu vou proceder? Então, quantas gotas X corresponde a 200 miligramas? Aí eu vou fazer o quê? Minha regra de 3. X vezes 500, né? Vezes X é igual a 20 vezes 200. Vou perguntar alguma coisa. 8 gotas, Joyce. Obrigado. Deixa eu calcular. Vou acreditar em você. Eu vou fazer o quê? Isolo X, como eu já ensinei para vocês. Multiplico 20 vezes 200, que vai dar 4.000. E divido por 500. 4.000 dividido por 500. Vai dar 8. 8 gotas. Então, essa é o quê? A quantidade de gotas ideal. Por isso que a gente não deve fazer nada aleatório. E a gente fala, 8 gotinhas é muito pouco. 8 gotinhas apenas, né? A gente tem mania de dizer que é apenas, que é muito pouco. Só que a gente não leva em consideração que é uma criança e que o peso dela vai interferir muito no seu corpo. No seu corpo não, vai interferir muito na questão da absorção, na questão da distribuição do medicamento em todo o organismo e da excreção. Por enquanto, ok, pessoal? Gente, deixam aí, por favor, sim ou não. Eu vou pegar mais 2 exemplos de questões que eu já passei para vocês, para mostrar uma coisinha.
Sim, sim, sim. Aí agora eu vou mostrar para vocês o processo de diluição, tá? Uma vez que foi prescrito, como a gente vai fazer essa diluição desse medicamento, né? Diluir, rediluir, rediluir. Que às vezes o médico manda só, fala lá, a gente tem que diluir. Aí eu vou pegar aqui 2 exemplos, deixa eu abrir aqui e voltar. No... Rapidinho, tô pegando aqui a 2 questões para mostrar uma coisa para vocês também. Agora é o processo de diluição. A gente conclui essa aula de hoje. Rapidinho, gente, só tô coisando o negócio aqui. Tô baixando. Bora lá. Me perguntou? Professor, tem como nos enviar os slides do e-mail? Sim, vou enviar. Envio tudo para vocês. Na verdade, eu posto no Moodle. Eu envio o slide, atividade, tudo no Moodle e o vídeo também. Pode ser? Bora lá. Termo concluir. Quero mostrar 2 coisas para vocês aqui. Certo. Bora voltar. Então, vamos lá, ó, gente. Agora, esses 3 cálculos, a gente já tem a dose prescrita, a dose da criança prescrita. Não precisa a gente calcular. Nas 3 primeiras questões, nós calculamos, né, a dose ser prescrita. Agora, a dose já foi prescrita. O que a gente tem que fazer? Diluição. E como é que dilui? É aquele mesmo processo que eu ensinei para vocês. Vou pegar de penicilina cristalina um exemplo, que foi um assunto mais recente que eu dei, está mais fresco na memória de vocês, para a gente entender. Presta atenção. Foi prescrito para um paciente pediátrico, né? Porque ó, a dose está menos de 1 milhão de unidades internacionais. 150 mil unidades internacionais de penicilina cristalina. Sabendo-se que no serviço dispomos de frascos ampolas de 5 milhões de unidades internacionais e que deve ser rediluído a um soro de 50 ml, qual o volume total de solução ml a ser administrado? Aqui a gente está falando da solução, não do soro, tá? Total de medicamento. Vou botar medicamento para vocês não tiverem, desenvolver dúvida. Qual o volume total de medicamento ml a ser administrado? Muito simples. O que vamos fazer? Primeiro de tudo, lembra que eu falei para vocês? 150 é um número muito, muito, muito menor que 5 milhões. Por quê? Eu tenho um número com 4 zeros. Isso aqui é só para facilitar o cálculo. Olha que aqui eu tenho 4 zeros e aqui eu tenho 6. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir um zero aqui para deixar os números próximos um do outro. E por que eu tenho que fazer essa diminuição de zeros, essa conversão
que na verdade é o quê? Diluir e rediluir o medicamento. Porque quando eu for achar o valor em ml, eu acho um valor maior que 1. Porque se eu fizer do jeito que está aqui a regrinha de 3, eu vou achar o valor em ml menor que 1. E aí o medicamento ele corre risco de estar concentrado. E eu quero um medicamento no valor em ml maior que 1 e bem diluído, tá? Pouco concentrado. Aí eu vou usar as regras que eu sempre uso. Primeiro, vou pegar 5 milhões. Ao invés de botar os zeros, eu botei os 5 milhões aqui, escrevi para ficar mais fácil para compreender. E vou reconstituir ele enquanto em 10 ml, tá? Só que eu tenho que achar qual é o valor que vai ser mais próximo, 5 milhões ou 1 milhão? 1 milhão. Isso é regra, tá? 1 milhão corresponde a X. Aí eu vou fazer 5 vezes X igual a 1 vezes 10. X é isolado, é igual 1 vezes 10, 10. Dividido por o 5 vai passar para cá, dividindo, né? 5 vai dar quanto? X igual a 2 ml. Então, eu tenho 2 ml de medicamento, eu consegui reduzir o medicamento. Mas aí, ele não é meu valor de 150 ainda. O que eu vou fazer? Eu vou rediluir mais uma vez. Rediluir em quê? Em diluente. Então, ele vai ser quanto agora? Ele vai ser 10 ml. Por que 2 ml eu transformei em 2 ml transformei em 10 ml? Porque eu peguei 2 ml do medicamento e acrescentei 8 ml de diluente. Medicamento mais 8 ml do diluente. E aí eu vou ter o quê? 10 ml de medicamento diluído. Pronto. Aí agora esses 10 ml vai corresponder ao quê? A meu 1 milhão, que é X. E aí vamos para a segunda etapa da questão. Que agora eu vou rediluir mais uma vez e achar o valor em ml ideal para a criança. Segundo. Então, 1 milhão, ao invés de corresponder a 2 ml, vai corresponder a 10. Por que 10 ml? Porque eu peguei os 2 ml e acrescentei mais 8 de diluente ou de água destilada e cheguei em 10 ml de medicamento diluído. E aí agora eu tenho 150 mil, que é o valor que eu quero, correspondente ao quê? A X ml. E aí eu faço a regra de 3. Vou cortar aqui os zeros, né? Ver o de baixo são 4 zeros, então tem menos 4 zeros aqui, que é o máximo de zeros que eu posso cortar no de baixo. E corto 4 em cima. Por que eu corto zeros, Pablo? Para poder os números ficarem menores e facilitar a conta. Vamos lá. Aí eu tenho 100, 10, 15 e X. Aí vai ficar como agora? 100 vezes X é igual a 15 vezes 10. Isolo X igual 15 vezes 10, 150, dividido por 100. X é igual ao quê? Que certo, gente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 100x, 15 vezes 10 está certo. X vai ser igual a quanto agora? 1,5 ml. Note que esse 1,5 ml, ele é pouco, mas é bem pouco mesmo, porque ele está dentro de um medicamento que já foi diluído.
tá? Então, eu achei um número menor, né? Um número muito diluído e que é uma dosagem ideal pediátrica, porque eu tenho um medicamento com valor de volume menor e tenho ele bem diluído, pouco concentrado. Por isso que a gente faz esse processo de diluição e rediluição. Aí vai ser esse valor de 1,5 que eu vou jogar dentro desse sorinho aqui, ó. Eu não tenho que jogar um valor em ml dentro desse soro, então é esse valor de 1,5 que vai ser jogado dentro do soro. Ok, gente? Bota ok para fazer a última questãozinha. E aí eu liberar vocês pro evento nesse instante. Tá ok, gente? Ninguém respondeu nada? Eu acho que tá, né? Dúvida? Alisson, kkk, ok. Pronto. Vamos para outra questão agora. Olha essa. A prescrição médica indica que uma dose de 75 miligramas de amicacina deverá ser administrada, né? Uma dose pediátrica. A gente dispõe de ampolas de 2 ml contendo 500 miligramas. O profissional deverá aspirar da ampola a seguinte quantidade da droga em ml. Olhe que eu tenho um valor de 500 e tenho um valor muito, muito menor que 500, que é 75. Porque se substituo 5 por 0, eu tenho um 0. Então, certamente, se eu fosse fazer o cálculo direto, eu iria achar o quê? Eu iria achar um valor muito menor que 1 ml, o meu resultado. Eu não quero achar um valor menor que 1, quero achar um valor maior de 1 acima. Então, por isso que eu diluo e rediluo. Então, aqui vai ser da mesma forma, 2 vezes. Pediátrica, só para vocês saberem nos exemplos. Primeiro, eu tenho 500 miligramas para 2 ml. Só que aí o que acontece? Se eu vou fazer direto em 2 ml, não vou fazer direto em 2 ml. Eu vou fazer para 10. Por quê? Porque eu vou acrescentar 8 ml de água. Então, vai ser como? 500 miligramas, vai ser 2 ml do medicamento que eu já tenho, aspiro os 2 ml todo, mais 8 ml de ABD. Eu deixo diluído e aí fica muito mais fácil. São 500 miligramas, está dentro de 10 ml. Por quê? Porque eu diluí o conteúdo todo do medicamento, tá? Em ABD até completar 10. Peguei, aspirei 2 ml do medicamento, acrescentei 8 de água, então eu tenho 10 ml de medicamento diluído. Aí agora eu faço 500 miligramas, corresponde a 10 ml, 100 miligramas para X. Lembre sempre que o valor de conversão vai ser sempre 100, 1 milhão, 100 ou 1 milhão, né? Seja 100, 100 mil, 100, 1000, ou então 100 mil, 1 milhão. Sempre o valor de convenção para você diminuir a concentração e ter o processo de diluição bem mais intenso é sempre fazendo essa proporção, né? No caso aqui, 500 eu não vou fazer para 100 mil, porque qual é o número menor que 500? Que é mais próximo dele, tem 2 casas, tem 2 zeros, 100, né? Então, é assim que eu devo estar levando em consideração. Se fosse 100 mil, seria o quê? 1000. Se fosse 1 milhão, 1 milhão e 100 mil, né? Como aqui, ó. Nesse daqui é o quê? 5 milhões, 1 milhão. No caso, não precisei de fazer os 100 mil, porque tinha 150, mas se fosse menor que 150, depois seria 1 milhão com 100 mil e depois 100 mil com valor. É sempre assim o valor de referência. Aí eu boto o X agora. Então, 500 miligramas corresponde a 10 ml, 100 miligramas corresponde ao quê? X. Aí eu vou fazer minha continha. 500 vezes X igual a 100 vezes 10. Boto o X, isolo o X, né? 100 vezes 10 vai dar 1000, dividido por
500. X é igual a quanto? 2 ml. Aí, esses 2 ml que já tá diluído por conta aqui, ó, que ele já veio desse medicamento aqui, já tá diluído, eu vou rediluir de novo. Redilui novamente para 10 ml. Como assim redilui novamente para 10, Pablo? Esses 2 ml, eu vou fazer o quê? Vai ser 2 ml do medicamento mais 8 ml de ABD. Sempre eu diluo e rediluo. Pronto. Aí agora os 2 transformou-se em 10. Aí agora eu vou achar o meu resultado. 100 miligramas estará para 10 ml, tá? E agora eu pego o meu valor que eu quero. 70 miligramas vai estar para quanto? Vai estar para X. Aí vai ser 100 vezes X é igual a 70 vezes 10. X. Eu isolo, né? Como sempre. 70 vezes 10, 700. Dividido por 100. X é igual a 7 ml. Aí você vai falar, Pablo, você achou um valor muito grande em ml, maior até do que o correspondente aos 500 miligramas. Veja que esse 7 ml, ele passou por 2 diluição. É 7 ml de um medicamento rediluído, ou seja, pouco concentrado. Primeiro, o medicamento de 2 ml aqui, ele estava extremamente concentrado. Eu peguei o valor e diluí ele para 10. Ó, diluí o medicamento para 10. Ele ficou diluído, menos concentrado. Depois eu peguei o valor e fiz o que novamente? Eu rediluí para 10. Ou seja, eu deixei ele menos concentrado ainda. Então, esse 7 ml, por mais que tenha um valor de volume maior, mas a concentração dele, ou seja, a quantidade de soluto dentro dele é infinitamente menor, porque tá o quê? Tá bem diluído. Ele passou por um processo de rediluição, de diluição e rediluição. Larissa, eu não entendi sua pergunta, meu bem. Bota no áudio aí para poder eu entender. Assim, professor, por exemplo, se tivesse as informações da criança, tipo assim, 8 meses, ou então peso, a gente basearia esse resultado em outro cálculo daqueles 3 que você passou agora nessa aula? Ah, entendi. Deixa seu áudio ligado ainda. Entendi agora. Sua pergunta. É isso. Se eu tivesse aqui já com o meu valor de peso, com a dose já ideal, com certeza não precisaria. Esses cálculos aqui que eu passei agora é para o cálculo de diluição, entendeu? Não para a dose. Olha aqui, olha a diferença do cálculo 4 e do cálculo 5. O cálculo 4 e o cálculo 5, eu já tenho a dose pediátrica. Eu não preciso achar. Ó, 150 mil é dose pediátrica. A dose do adulto é no valor de 5 milhões ou próximo a ele. Olha aqui, a dose pediátrica da questão 5, 70 miligramas. Então, eu já tenho a dose pediátrica que o médico deu na questão 4, questão 5. Esse cálculo que eu faço aqui na questão 4, questão 5, nada mais é do que cálculo de diluição e rediluição, ou seja, deixar o medicamento menos concentrado possível, né? E deixar ele bem diluído para facilitar a absorção na criança. Diferente da questão 1, a questão 2 e a questão 3, que eu não tenho a dose da criança, eu só tenho a dose o quê? Do adulto. Entendeu, Lari? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Oi, gente. Mais alguma dúvida? Rivele que sempre pergunta. Rivele não perguntou. Não. Ai, tu tá certo.
Então, vamos lá. Eu vou mandar para vocês o vídeo, eu vou mandar para vocês o slide, vou mandar para vocês a atividade com esse exemplo que eu fiz agora, tá? Vou mandar as 4 coisas. Até a noite eu tô mandando. E aí, o que acontece? Na semana que vem, a gente vai fazer uma revisão zona, tá? Das atividades. Eu vou corrigir ao vivo com vocês a prescrição. Vocês vão me mandar um pouco antes, tá? A prescrição a semana que vem, na terça-noite, ou até de madrugada, ou até logo pouco tempo antes. Vocês vão me mandar. A gente vai corrigir juntos a prescrição. Ô, Joyce, meu sonho, meu amor, é ter logo a aula presencial. Meu sonho, porque o processo de gravar vídeo é pior do que a gente tá aqui, eu olhando pra carinha de vocês, que eu já gravo de uma vez só. E não preciso editar. Já falo, já edita, já sai tudo. Enfim, eu prefiro, Joyce, também presencial. Mas é aquilo, né? O MEC não autoriza, o Corém não autoriza, não é algo da faculdade, entendeu? A previsão é de que a perspectiva é de que o semestre que vem, como vai voltar em agosto, né? Volte presencial. Essa é a perspectiva e previsão. De que em agosto já tem possibilidade de voltar presencial. Mas aí haverá vários critérios, né? Com turmas menores, lógico, a turma de vocês é pequena, mas turma de 50 não haverá, possivelmente não poderá haver, turma de 30, né? Você sempre turmas menores. E é isso, a previsão é essa, mas não é 100% de certeza, mas pelo que a gente andou sondando com o MEC, e principalmente com o Corém, né, foi